Amém. Shalom. Abre seus portais. Está entrando quem? O Rei da Glória. O Deus forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Eu sou a irmã Sara em Cristo Jesus, do Ministério Santo Ferida. Se você é novo canal, seja bem-vindo, bem-vinda. Ative o sininho, se inscreva para que quando chegar outras notificações, você seja anunciado. Amém? Então, juntamente com o Espírito Santo aqui, que é o nosso coordenador, chefe aqui desse ministério, nós vamos falar hoje sobre a entrada do portal do Leviatã, tá certo? Espírito Santo, nosso governador aqui, com toda a eclésia, com toda a egrégora celestial, seja bem-vindo para que esta palavra seja verdadeiramente anunciada e o teu poder seja verdadeiro. Está feito, está consumado, certo? Eu quero dizer para vocês que tudo tem algo acontecendo. Nós entramos agora no processo maligno do Leviatã. Vamos para Judas, que é finalzinho lá, Apocalipse vem Judas. No capítulo 1, que é o único capítulo, no versículo 10 em diante, ele fala o seguinte: apesar disso, esses tais levianamente difamam tudo que não tem, tudo que não tem e não compreende e se corrompe até nas atitudes mais simples, que aprende por instinto como animais irracionais. Ai deles, porquanto trilham o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, e jogaram o erro de Balaão, e foram tragados pela morte da rebelde Coré. Já vou explicar para você. Essas pessoas participam das vossas reuniões e celebrações fraternais, quebrantando-se conosco sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam e vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São como árvores sem folhas e nem fruto, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz. São como ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes, para os quais estão preparados os mais densas trevas por toda a eternidade. Está aqui a entrada do portal do Leviatã, que são pessoas corrompidas, inclusive pessoas que conhecem até muito bem a palavra do Senhor. Mas como é que a mãe sabe que entrou esse portal? Porque foi revelação do Espírito, foi uma intimidade com Deus que Ele me deu. E aí, esse 25 tem uma janela de 7 dias, 25 a 31, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de março. O que nós temos que precaver? Muita oração, jejum, entrega, renúncia, tá? E por que Judas falou isso também? Para alertar de que as pessoas se corromperam por alguns motivos. A primeira, a leviandade, que é leviano, vem de Leviatã. Pegou a chave? É difamação, são como animais irracionais, ou seja, as pessoas fazem por instinto, pecam, fornicam, prostituem, uma coisa fora do comum, tá? E trilham do caminho de Caim, que eu já vou explicar. O que é o Caim? Então, o que está dizendo do caminho de Caim, que nós lemos aqui? Caim, lá em Gênesis 4:8, foi uma morte preparada, programada para matar Abel, porque Abel, o Senhor, agradou-se da oferta, das gorduras das ovelhas. E Caim, ele ofertava da sua terra, da sua lavoura. E ele deu o depois. Ele não premiciou logo Deus. Abel premiciou. Pega mais uma chave. Você quer romper na vida muitas coisas? Dê primeiro ao Pai a sua primícia. Por exemplo, se você trabalha em 30 dias, o que você ganha em 30 dias? Tire um dia para Ele, tá? Fora outras coisas que você pode fazer. Estou dando exemplo para você romper em muitas coisas, inclusive a escassez. E aí, o nosso Judas querido, que é irmão de Jesus, não é o Judas que traiu. Esse aqui, Judas que escreveu essa carta, é o irmão de Jesus. Ele está nos alertando que entramos agora num ciclo de Leviatã, de trevas, de densidade. Que ele me mostrou aqui muitas coisas, tá?
essa cruz aqui que eu desenhei, que é só de trevas, são demônios nessas cruzes, muito denso. E depois pessoas também aprisionadas em rios de cativeiro, pessoas que se mataram, não aceitaram Cristo, e também pessoas que pensam baixo, se vitimizam, se ridicularizam, também estão aqui, sugados de cabeça para baixo, tá? Que o Leviatã mexe com ondas eletromagnéticas, ondas e fibras e também submarinos. Não lembra o submarino que sumiu aí, que implodiu? O Leviatã consumiu porque ele precisa de sangue. Então, quando tem navegações, embarcações, aviões que caem, coisas que somem no mar, é porque ele precisa de sangue, de pactos. Tá entendendo, queridos? Tá? Então, milhares de pessoas com cheiro de sangue. Então, nesse tempo haverá muita morte, muitas destruições, pessoas que morrem em alto mar, pessoas que perecem, tá? Tudo portais sendo aberto a partir de ontem, desde as 19 horas, que trouxe revelação, tá? E vai ter mares mais salgados, mares mais escuros, denso, e vai começar a expelir muita coisa para fora. Tanto em rios, riachos, como em mares e alto mares, tá certo? Esse principado do Leviatã, ele opera em pensamentos negativos e sombra. Então, cuidado com os pensamentos negativos, muito cuidado, tá? Ele opera também na desordem, no engano, tá? Na resistência contra a luz de Deus. Não está tendo uma fama aí do tal do apagão, que realmente já está acontecendo e ainda vai acontecer? É justamente isso. É para sugar o pânico, o engano, o medo. Porque quando tem um apagão, as pessoas têm medo, aí engorda esse principado, que é um príncipe das trevas, engorda ele a crescer para matar mais pessoas, ficar em pânico, depressivas e etc. Ele faz a opressão e destruição, aprisiona e causa medo e traz confusão. Então, esse apagão é para isso também. Depois, é o espírito de orgulho, de engano, resistência contra a palavra de Deus. Então, eles não querem que eu e você estudemos a palavra do Senhor. O terceiro, tranca as bênçãos, tá? O Leviatã, ele impede o fluxo, o fluir. Meu Deus, é forte isso aqui. O fluir de muitas coisas, das bênçãos de Deus. Por isso que nós temos que estar espaldados aonde? Em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, das bênçãos, Isaías 60, Isaías 61, Isaías 55, Isaías 53, Isaías 54, no verso 7, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar juízo, eu a condenarei. Essas são heranças servos do Senhor. Amém? E entra o ciclo do Leviatã, que está sendo muito mexido nas águas. Então, você vai ver muitas chuvas, muita derrota, sim. Vai ter pessoas que vão morrer em águas, vão se afogar, embarcações vão sumir. Mas tudo isso porque precisa de pacto de sangue, certo? Que nós vemos aqui em Judas, do 10 até o 13, tá? Você vai a Apocalipse e volta. A primeira carta ali, que é a única carta de Judas, irmão de Jesus, tá bom? Então, leviamente, que é leviano, leviatã. Por isso que diz que quando você lê a escritura, você tem que ler com o raio-x de Deus e pedir ao Espírito Santo que está aqui comigo e está aí com você para te orientar, tá? Então, esse Caim, ele está falando justamente isso, que as pessoas vão ser como Caim ultimamente, vão ser traiçoeiros, traidores, cuidado. E não estou falando nem de pessoas ímpias, eu estou falando de pessoas cristãs, que se diz evangélica, tá? E depois vai ter o plano de Balaão, que está lá em Números 22, 24, que vai falar sobre o quê? Pessoas que têm dons que se corrompem por dinheiro, vende por fama, tá? Demonstram um poder, né? Um poder, mas por dinheiro, por ganância. Então, cuidado com esse tipo de pessoas que usam um dom espiritual que o Senhor deu gratuitamente por ganância e poder. Tome cuidado, que negam o seu dom, negociam, né, o seu dom espiritual por dinheiro. Cuidado com esses show business, com esses louvores, né, gospel, que vão milhões de dinheiro, que estão negociando o seu dom de cantar por dinheiro e alto e sugo das pessoas. Tome cuidado. E também a rebelião de Coré, lá em Números
16:1-3. O que quer dizer isso? Que é a rebelião contra os líderes. São pessoas que se faccionam, tá? Que dão julgamento, dão homens com homens se casando, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. Esse povo se corrompeu, a rebelião, ou seja, aqui na minha igreja pode tudo, pode fazer tudo, menos orar a Deus. Então, eles se corromperam como a rebelião de Coré. E tá cheio de pastores, padres e bispos aí se corrompendo como Coré. Esse povo não vai para o céu. Não tem condições, tá? E cobiça inveja e ambição e pode levar à destruição. Então, queridos, glorifica o Senhor. Eu estou falando aqui para vocês orarem, buscarem, estarem unidos com a sua família, ficarem de mãos dadas, lerem os salmos, lerem provérbios, terem propósito com o Senhor nesse tempo de 7 dias, porque as coisas não são boas. E quanto mais o povo cristão, que se diz evangélico, ficar corrompido, esse Leviatã engorda no seu mundo espiritual para avançar contra o nosso reino, o reino de Deus, purificado. Nós somos o templo do corpo do Espírito de Deus. Então não aceite isso, glorifica o Senhor, exalte o Senhor, porque é por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Sheke beleban castai, rabden kistu levan caster. Então, queridos, primeiramente, tem autoridade o nome de Jesus, Lucas 10:19, são as chaves, as 10 chaves para você se precaver. Tem a armadura de Deus, Efésios 10:18. Tem a cobertura pelo sangue de Jesus, Apocalipse 12:11. Tenha uma vida de oração e jejum, Mateus 17:21. Não uma vida religiosa, mas uma vida santificada em Cristo. Tenha alinhamento com a palavra de Deus sempre, Salmos 19:25. Lâmpada para os pés da tua palavra e luz para o meu caminho. Tenha louvor e adoração, 2 Crônicas 20:22. Se sujeite a Deus, que é o 7º, Tiago 4:7. Tenha discernimento espiritual, experimente os espíritos, 1 João 4:1, se é de Deus ou não. Inclusive, experimente e faça prova com Deus se o que eu estou falando é de Deus ou não. Peça ao Espírito Santo. Faça prova com ele. 9. Quebrando os pactos de maldição. Números 23:23. Maldições direcionais e maldições hereditárias. Tá? E o 10º, cerca-se da influência espirituais saudáveis. Então, siga pessoas saudáveis, veja pessoas saudáveis, pessoas que têm conhecimento, que vão ampliar o seu espírito com o Pai, o Filho, da iluminação de Jesus, o Rei da Glória. Está lá, 1 Coríntios 15:33, tantas das palavras. E eu encerro aqui, queridos. E lembre-se que aquele que começou a obra, ele testifica. E eu também estou abençoando você nessa jornada de 7 dias, tá? Com esses livros aqui abençoados. A jornada de 40 dias. Quebrando correntes da procrastinação. Libertos para prosperar. Vai também para você, guiados pelo sopro divino. Vai para você isso aqui, o calendário da jornada, para você fazer o seu mural. Você imprime ali, você faz um mural profético, tá? Com figurinhas aqui abençoadas do Senhor, tá? Para você fazer ação profética. Vai também isso aqui, ó, mentirinhas inofensivas. Vai também para você o caderno das 40 decretos financeiros, tá? Vai para você, então cada dia tem um decreto e uma palavra para você. Então vai para você de brinde essa semana. E claro, se você quiser trazer uma oferta abençoada a esse ministério, fique à vontade, fique na dispensa do Senhor. E vai também esse aqui, que são o significado das letras hebraicas, para você desenvolver. E aqui tem escrito o nome de Deus, para você fazer ações proféticas, tem tudo aqui, como você fazer as orações, como você saber seu nome, qual é o significado dele, tá tudo aqui, tá? Eu estou lhe ofertando. E quanto que você vai cobrar? Se você não puder dar nada, não tem problema. Se você quiser ofertar, fique à vontade. Está na dispersão do Senhor, porque isso aqui é um trabalho que eu faço para abençoar meu ministério, para que eu possa ir e voltar em muitos lugares e abençoar pessoas. Então, se você sentir o desejo de querer
Você procura no meu privado, vou deixar o número e fique à vontade se você quiser ofertar ou não. Irmão, não tenho nada, vou orar por você. Amém. Você vai receber da mesma forma, tá bom? Então, Pai, que a graça, a comunhão do Pai eterno, brilhe e blinde as vossas vidas em Cristo Jesus, o Rei da Glória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e continue louvando ao Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Louve e exalte e glorifique, pois é por ele e para ele são todas as coisas. Kadosh, 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 Elohim Adonai Sabaoth. Ou seja, santo, santo, santo é o Senhor, o Rei do Universo. Um beijo para vocês.